Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. Olá, eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista desta semana vai tratar sobre uma decisão inédita no Conselho Federal de Medicina, que é o lançamento do Código de Ética do Estudante de Medicina. Organização de trotes responsáveis, respeito ao sigilo, uso ético de cadáveres durante as atividades de ensino e prevenção ao assédio moral e às relações abusivas nas escolas. Estes são alguns dos temas abordados no primeiro Código de Ética do Estudante de Medicina, uma iniciativa do Conselho Federal de Medicina, que organizou um conjunto de princípios para balizar as relações dentro e fora das salas de aula. Para falar sobre o assunto, recebemos no Cidade Universitária Entrevista a coordenadora do curso de Medicina da UFMA, a doutora Maria do Carmo Lacerda Barbosa. Professora doutora Maria do Carmo, seja bem-vinda ao Cidade Universitária Entrevista para tratarmos de um assunto que envolve não somente os estudantes de medicina, mas toda a sociedade maranhense. Então é um prazer estar aqui para esclarecer e responder acerca dessa novidade que é o Código de Ética do Estudante de Medicina. O que é o Código de Ética do Estudante de Medicina, professor? Então, é um conjunto de normas, de regras ou de princípios que norteiam e que balizam as atividades, as atitudes dos estudantes de medicina dentro e fora da sala de aula, com base em princípios morais, princípios éticos. Professora, falar um pouquinho dessa necessidade desse código. Então, o Código de Medicina para o Estudante, ele surgiu de uma necessidade de se ter o fortalecimento através de documentos para dar suporte às instituições formadoras, ou seja, a todos os cursos de medicina das universidades federais, das universidades particulares e estaduais, de forma que ficasse bem claro, quais são os preceitos éticos, os preceitos morais do comportamento que deve ter o estudante de medicina em relação à sua instituição, em relação à sociedade, aos pacientes, a toda a equipe multidisciplinar. Falar um pouquinho sobre os artigos que vão tratar e sobre o quê? Como é que vai se dar essa dinâmica? Então, são 45 artigos que estão dispostos em 6 principais eixos. O primeiro eixo fala sobre a relação do estudante com as instituições de ensino. O segundo eixo é da relação do estudante com o cadáver. Sabendo-se que, desde os princípios, uma das peças de estudo dos alunos de medicina são os cadáveres nos laboratórios de anatomia. Isto é secular. As relações interpessoais do estudante, tanto com o professor, com os colegas e com a comunidade e o paciente. A relação do estudante com seus estudos e a formação, quer dizer, a responsabilidade que ele tem em se dedicar aos estudos de maneira que ele possa desenvolver competências o suficiente para o bom exercício profissional e com segurança para os pacientes. A relação do estudante com a sociedade. E hoje, por exemplo, a gente vê uma dificuldade muito grande de se ter esse controle, uma vez que há uma facilidade muito grande do uso das mídias sociais, E a relação do estudante com toda a equipe multidisciplinar, porque hoje se tem com clareza de que a formação de um médico não depende exclusivamente do outro médico, mas de todos os profissionais que são da área de saúde e também dos profissionais que não são da área de saúde, mas que prestam serviço nos estabelecimentos ou de ensino ou estabelecimentos de saúde do Sistema Único ou das instituições privadas. Professora, falar de um ponto importante que é a questão de como foi criado esse código, Quem participou, como foi pensado e como foi constituído. Quando a gente busca, na internet, vai buscar Código de Ética Médica, aparecem, já alguns instrumentos que foram feitos por alguns conselhos regionais de medicina. Por exemplo, você vai encontrar do Conselho Regional de Medicina de Brasília, do Conselho Regional de Medicina
Medicina de São Paulo. Então foram movimentos isolados, no sentido de dar o norte e de orientar as instituições formadoras. Depois, esse movimento se tornou maior, né? Ele foi abraçado pelo Conselho Federal de Medicina e por outras instituições também de ensino, como a Associação Brasileira de Ensino Médico, por instituições também formadas por estudantes de medicina, a DENEM, que é nacional, e por associações de classe. A partir daí, foi feito um instrumento, foi criado um instrumento único, né? E submetido à apreciação dessas instituições, e que de 2 anos para cá ele conseguiu finalmente ser aprovado. Agora, professora, em que momento se percebeu essa necessidade de ter esse código de ética? Em que momento essas autoridades, o conselho, e quem compõe o conselho, as universidades? Bem, atualmente nós temos muita dificuldade em lidar com jovens de um modo geral, né? E isso não foge muito à regra entre os estudantes de medicina, que cada vez mais entram mais jovens, né? E com menor experiência de vida. E então, uma das coisas que chamou muita atenção para as instituições médicas foram os trotes. Os trotes, eles geraram muita repercussão, uma vez que eles passaram a ser trotes que colocaram em risco de vida e mesmo causaram mortes de muitos jovens chamados calouros, que ingressavam na universidade. Esse é o Cidade Universitária Entrevista. Hoje conversamos com a doutora Maria do Carmo, coordenadora do curso de Medicina da Universidade Federal do Maranhão. Principais pontos do Código de Ética Médica do Estudante. Entre eles estão trotes, sigilo médico, assédio moral, exercício ilegal, remuneração, relação com cadáver, supervisão obrigatória, respeito pelo paciente, privacidade, mensagens de WhatsApp, entre outros. Professor, a questão é, quando o aluno infringir um desses pontos, como vão ser as punições? Concebendo-se, né, que esse indivíduo, né, esse aluno, ele se encontra em um período de formação, o Código de Ética para o estudante, ele vem principalmente como um instrumento educativo. E nisso, as coordenações dos cursos, né, de medicina no Brasil terão que assumir um papel educativo, que no momento e preventivo também. Então, em relação aos trotes, essas medidas já vêm sendo tomadas junto aos centros acadêmicos. Por exemplo, na nossa universidade, o centro acadêmico, o CAMAR, hoje ela promove o acolhimento dos estudantes de medicina de uma maneira bastante agradável, em que o aluno ele é apresentado para o curso, tem atividades culturais, atividades recreativas, é apresentado o curso, tem também acolhimento para os pais também se sentem mais tranquilos, porque hoje nós temos alunos de diferentes cidades, então essa ação educativa de promoção, ela já começa desde o ingresso. Logicamente, se o aluno infringe algum desses códigos, né, previstos, especialmente o uso de forma equivocada das mídias sociais, por exemplo, cabe também ao curso chamar esses alunos quando for identificado, quando houver denúncia, para que eles possam ser instruídos, ser orientados. Mas assim, em casos muito graves, como por exemplo, incorrer em risco de vida, como eram os trotes, o aluno pode chegar até o desligamento do curso. Como vai ser feita? Já existe um conselho interno, uma comissão, uma coordenação? Como é que vai funcionar esse modo de monitorar, fiscalizar, para que esse código esteja sendo descumprido ou cumprido devidamente? Pois bem, como isso é algo novo que chegou em nossas mãos bem recentemente, né? Mas ainda o Conselho Federal vai disponibilizar formalmente, agora no mês de setembro, para todas as escolas médicas, nós iremos receber as orientações bem adequadas, de forma que, assim, o cumprimento desse código, né, ele possa ser feito de uma maneira correta. Logicamente, como o curso sabe dessas infrações, normalmente são por denúncias. As denúncias vão chegando, o curso vai ter que se organizar
através de comissões ou conselhos, para fazer análise de todas as situações. Ainda nós não estamos nessa fase, porque isso é algo novo. Também da mesma forma que as mídias sociais também, hoje, elas servem como instrumento também de denúncia. Então, tudo isso nós seremos orientados pelo Conselho Federal e, logicamente, também o Código do Conselho Federal, mas nós temos resoluções e normas próprias da instituição que serão rediscutidas novamente. Professora, para encerrar, estamos chegando aqui ao final do nosso Cidade Universitária Entrevista. Desde já eu lhe agradeço pela sua presença aqui no estúdio. E exatamente eu queria tocar no final do programa nesse ponto, que é a questão do benefício desse Código de Ética do Estudante de Medicina. Pela nossa conversa, houve um diálogo muito grande para chegar nesse ponto. Portanto, esse diálogo resultou naquilo, na vivência, na convivência. Então, qual será o legado, o benefício a partir da sua implementação de fato, né? Aí o Código de Ética do Estudante de Medicina, que é novíssimo. Pois bem, porque este é um instrumento formalizado e aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, que é a instituição que é responsável pela fiscalização de todas as atividades do médico, mas que tem também uma interface com as instituições formadoras. Com esse instrumento, nós vamos sair da informalidade e vamos estar com um instrumento que formaliza todos esses princípios que devem ser seguidos e observados durante a formação do estudante de medicina. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária Entrevista, falando um pouco sobre a implementação do Código de Ética do Estudante de Medicina. Eu que agradeço e realmente assim é um momento importante para que a gente possa divulgar. Nós já colocamos esse documento no nosso sistema integrado, que é o SIGA, e disponibilizamos para todos os alunos do curso de medicina. Conversamos com a coordenadora do curso de medicina, doutora Maria do Carmo Lacerda Barbosa, que falou sobre o Código Inédito de Ética do Estudante de Medicina. Eu sou Newton César e o Cidade Universitária Entrevista fica por aqui. Lembrando que a coordenação geral e a apresentação deste programa é nossa, a produção é de Adriana Menezes, a edição de áudio é de Anderson Rodrigues. E até o próximo programa. Uma boa semana e até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.